Olá pessoal, professor Urbano aqui, para a gente tratar do assunto metabolismo e nutrição, que é o tema do PET 1, semana 8, é o PET complementar, tá? A gente está falando sobre esse tema aí, rico, que dá muita discussão no nosso dia a dia. Aí aqui na capa a gente já vê uma balança, né, uma fita métrica, um homenzinho medindo ali. Aí a gente vai comentar um pouco, bater um papo aqui sobre essas relações. Vamos lá? Primeiro a gente tem que falar do IMC, gente. Não sei se ainda alguém do segundo ano não conhece, ou o pessoal de forma geral. O IMC é o principal índice para a gente medir se a gente está acima do peso. Ele significa índice de massa corporal e é o preditor inicial para a gente, né, tem problema com o peso aí. Como que mede? É o peso dividido pela altura ao quadrado, ou altura vezes altura. Primeiro a gente calcula a altura vezes a altura, guarda esse número, né, no papel onde a gente for calcular. Depois a gente pega o peso e divide por esse valor. Tá? Qual que é o ideal ali? Ó? Na tabela está nos mostrando. Se estiver abaixo de 18,5 quilos por metro quadrado, a pessoa tem problemas com baixo peso. Né? De repente, meninas que sofrem com anorexia, né? Com aquela doença de distúrbio de imagem, que a menina sempre se vê mais gorda, mais cheinha no espelho e está muito magra, só para estar exemplificando. O ideal é ficar entre 18,5 e 24,9. 9 é o nosso, né, IMC ideal, vamos falar assim. Se tiver entre 25 e 29,9, a pessoa já tem sobrepeso. Ela está um pouco acima do peso. Assim, se tiver entre 30 e 40, a pessoa é obesa. E se tiver acima de 40, a pessoa já é considerada no grau de obesidade mórbida. O termo morbidez significa risco de morte, no caso, né, pela obesidade. Então, só para estar mostrando para vocês aí, acho que a maioria conhecia esse índice. Para você, e para quem não conhecia, depois vocês medem. Beleza? E o metabolismo basal, gente? Tanto o IMC quanto o metabolismo basal são duas medidas importantes para a gente estar, né, vendo se a gente tem risco de doença, vendo como é que a nossa saúde está. Eles são dois bons preditores para a gente estar olhando isso. E o metabolismo basal seria o calor produzido pelo nosso corpo em repouso e jejum, considerando a nossa área de superfície. Então, o metabolismo, gente, é o calor que a gente produz, né, no caso basal, para ficar parado, sem comer, sem fazer atividade nenhuma, o basal. Agora, o metabolismo, de forma geral, é a capacidade que o nosso corpo tem de produzir calor para fazer tudo que a gente precisa. Trabalhar, estudar, né, alimentar. Então, em tudo que a gente faz, a gente gera energia, a gente gasta energia para estar fazendo as nossas atividades. Mas quando a gente considera o basal, não. Né? É o índice mínimo ali para a gente estar vivendo, vamos falar assim. É o que a gente gasta sem fazer nada, em repouso. Valores médios entre 38 e 40 quilocalorias por hora e vezes metro quadrado, considerando 1 metro quadrado de área de superfície corporal. Então é de 38 a 40 em 1 metro quadrado. Só que a nossa superfície, a área de superfície corporal vai variar, né, de pessoa para pessoa. Lá no material complementar, no texto que eu passei para vocês do segundo ano, tem uma tabela lá que dá para predizer, em cima do seu peso e da sua altura, qual seria a sua área de superfície corporal. Aí você multiplica por esses 40, aí você vai ter o cálculo em 1 hora quantas quilocalorias você gasta em repouso. Entenderam? Agora, se for em um dia inteiro, vocês têm que multiplicar por 24. 40 vezes 24 vezes a área de superfície corporal. Aí vocês vão ter um número mais exato,
de qual seria o metabolismo basal de vocês. E quais que são os fatores que influenciam, gente, nesse nosso metabolismo basal? Primeiro é a área de superfície corporal, que eu coloquei aqui, né? Se a pessoa engorda, atinge uma área de superfície corporal maior. Se ela emagrece, essa área diminui um pouco, né? Isso influencia diretamente no nosso metabolismo basal. O segundo seria a idade. Pessoas mais velhas tendem a ter um metabolismo mais baixo. À medida que a gente envelhece, o nosso metabolismo vai diminuindo. O contrário é a mesma coisa. Quanto mais nova a pessoa, mais alto é esse metabolismo basal dela. Sexo, gente, gênero, né? Homens geralmente têm um metabolismo basal mais alto do que o das mulheres. Por quê? Uma das explicações seria por conta da quantidade de músculo que o homem apresenta. Ter mais músculos, ter uma massa magra aumentada, faz com que a gente tenha um metabolismo mais alto. Tá joia? E o outro fator muito importante que eu coloquei aqui são as doenças ligadas à glândula tireoide, que é essa glândula aqui. Então, tem duas doenças que são ligadas à tireoide. A tireoide é a glândula que regula o metabolismo no nosso corpo. Se a tireoide produz poucos hormônios, né, a tiroxina, que é o hormônio que a tireoide produz para regular nosso metabolismo. Se a tireoide tem alguma disfunção, né, algum mecanismo aí que faz ela funcionar menos, e ela produz pouco hormônio, a pessoa está na condição de hipotiroidismo. Ela fica com o metabolismo mais baixo, ela fica mais sonolenta, desatenta e acumula mais gordura. E o contrário também pode acontecer. Se a tireoide tem alguma disfunção que faz com que ela trabalhe de forma mais rápida, produzindo mais tiroxina, o metabolismo acelera e a pessoa perde peso, fica muito agitada, só para estar exemplificando alguns sinais dessa doença. Ela perde peso fácil, aí fica essas duas doenças ligadas ao hormônio tiroxina e a tireoide. Agora vamos pensar no metabolismo e exercício, gente. Na semana 3 do PET 1, a gente já falou sobre balanço calórico. E o balanço calórico tem uma relação direta com o metabolismo e com isso tudo que estamos falando aqui. A gente precisa considerar o nível de atividade da pessoa para calcular a necessidade calórica diária dela. O que eu quero dizer com isso? Eu pus a balança ali para exemplificar. Trabalhadores braçais, eu pus o exemplo ali de um lenhador. Pessoas que têm já um trabalho em que o gasto calórico é muito alto, tende a ter um metabolismo mais alto. Tem um metabolismo mais alto. Ou quem faz muito exercício físico, também tem um metabolismo mais alto, chegando a ter um metabolismo diário de 5, 6 mil quilocalorias, por conta dessas atividades que a pessoa faz. Aí ela precisa de consumir, falando de balanço calórico em cima disso, ela precisa de ingerir uma alimentação calórica ou muitos alimentos para estar tendo esse equilíbrio nessa balança durante o dia. Se ela gasta mais energia com todas essas atividades do que ela consome de alimento, ela vai emagrecer muito, tá? E o contrário é o que acontece quando a gente ingere muitos alimentos e não tem, às vezes, uma atividade física ou um trabalho extenuante que faz com que a gente gaste esta energia a mais que a gente come. Quando é assim, o balanço é positivo, balanço calórico positivo, a pessoa acumula gordura. O metabolismo dela não fica tão alto, porque não tem atividade para ajudar, e ela acumula essa energia extra da alimentação na forma de gordura corporal. Tá joia? Aí falando em cima disso ainda,
Vamos pensar no consumo de energia no exercício, vamos pensar no exercício em si. Eu dei o exemplo lá dos trabalhadores braçais, de pessoas que fazem atividades físicas pesadas, extenuantes, né? O que acontece? Como que ela gasta? Qual tecido no corpo que gasta essa energia que a pessoa precisa para esse metabolismo acelerado? É o tecido muscular, né? São nossos músculos que gastam essa energia através de um maior número de mitocôndrias, isso estou falando já a nível celular, que vai fazer com que a gente gaste essa energia extra que a gente precisa para estar fazendo o exercício, para estar desenvolvendo esse trabalho braçal que foi comentado. Se a pessoa tem essa atividade e não ingere a quantidade de energia necessária, ela, além de perder gordura, que é a principal reserva energética do nosso corpo, ela pode perder músculos, né? Pode perder tecido muscular na forma de proteínas, né? Então a pessoa ela pode perder músculo. Então, de repente, se a pessoa faz para aumentar, para ter uma hipertrofia muscular, só que a alimentação dela não consegue acompanhar isto, ela não vai ter ganho. Só para estar exemplificando para vocês. E o contrário, gente, qual que é o principal tecido do nosso corpo que faz essa reserva energética? São os nossos adipócitos, ou células de gordura, ou tecido adiposo. É no nosso tecido adiposo que a gente reserva energia extra, que a gente ingere, às vezes, na alimentação. Então, se a gente pensa numa pessoa que faz muito exercício, ele não tem esses adipócitos muito desenvolvidos, porque ele gasta essa energia toda, né? Aí, pensando mais a nível geral, a nível, né, no básico, na população geral, fica essa relação. O nosso tecido adiposo guarda energia para a gente usar em uma situação em que a gente vai ter um gasto calórico muito alto, né? E os nossos músculos gastam essa energia para estar fazendo uma atividade pesada ou não, ou para estar fazendo algum trabalho, se o nosso trabalho for pesado. Ficou claro? Eu explico isso porque tem duas questões lá nas atividades que perguntam de tecido, tá? Aí fica aí a explicação. No mais, gente, é isso que eu tinha para passar. A matéria é básica porque a gente já viu muito na parte de balanço calórico. Agradeço a atenção de vocês e qualquer dúvida vocês me procurem, tá? Tentem fazer o exercício pelo Conexão Escola, beleza? Que vocês precisam acostumar com esse novo aplicativo aí. Até mais, um abraço.